Bom, oitavos anos, boa tarde. Vamos começar aí mais uma live, essa live de hoje destinada à correção da nossa atividade 3, né, que foi dada para vocês na semana passada. Antes de começar a live, deixa eu só passar alguns recadinhos gerais, alguns aqui nem precisam, né, desses recadinhos, mas vamos lá. As atividades de inglês, essa semana, no começo da semana, eu postei uma tabelinha nas oitavo A, B e C, falando a respeito, né, das atividades que tinham sido feitas, que não tinham sido feitas. Os oitavos estão bem devagar em relação às atividades, tá? São poucas pessoas que me entregaram tudo, que me entregaram uma parte, mas a maioria ainda está me devendo atividades. Então, por favor, procurem correr atrás, fazer as atividades de inglês, não só de inglês, todas as matérias, mas, né, como é minha live, então eu quero a minha matéria, tá? Lembrando também que essa semana nós estamos aproveitando para colocar as atividades do Centro de Mídias em ordem, então os professores estão correndo atrás aí de vocês para colocar as atividades do Centro de Mídias em ordem, porque tem bastante gente que não fez nadinha ainda do Centro de Mídias, está deixando acumular muita coisa, e consequentemente isso vai prejudicar aí para quando você for fazer suas atividades. Então, aproveite, coloque tudo em ordem, arrume direitinho para poder estar fazendo isso sem problemas, ok? Muito bem. Então, são esses os recadinhos. Qualquer coisa, se eu lembrar alguma outra coisa, depois eu comento ainda aqui durante a nossa gravação da live, tá? O pessoal que está aí no chat, qualquer coisa, mandar um recado para mim. O chat está aberto, estou verificando direitinho, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos ver a nossa correção, porque, né, o tempo corre, temos pouco tempo aí. Vamos compartilhar a telinha aqui com vocês. Vamos lá. Então tá aí o nosso exercício. Tá? Então, primeiro exercício que eu passei para vocês, pedi para reescrever as frases no futuro negativo e interrogativo, conforme indicado, né? Conforme vier nesse parênteses que vem no final de cada uma das frases. Uma coisa que aconteceu que bastante gente acabou fazendo o que nessa atividade? Traduziu a atividade e me mandou no negativo em português. Pessoal, não é isso. Se eu quisesse a tradução da atividade, eu teria colocado traduz a atividade, traduz a frase para o português, né? Não é o caso. Eu quero apenas que pegue e coloque a versão desta frase em inglês ou no negativo ou no interrogativo, ok? Então, bastante atenção nisso, tá? Toda vez que eu pedir aí uma atividade, ele vai fazer isso, né, dessa maneira, tá? Para colocar no negativo ou no interrogativo ou uma outra forma que eu pedir. Quando eu pedir para ser no português, aí é traduza, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Então, nós temos aí a frase: The boy will finish and listen. We will visit my aunt. I am going to play soccer on Saturday. E Maria and I will dance together in the park. Ou seja, temos aí frases tanto no futuro simples quanto no futuro imediato, tá? Então, a gente vai ver aí as regrinhas dos dois, ok? Só um instante. Vamos ver aí como é que ficam nossas respostas. Então, a primeira frase, the boy will finish and listen. No negativo vai ficar, the boy will not finish and listen. Ok? A letra B, tá? We will visit my aunt, vai ser transformada numa pergunta e vai ficar, will we visit my aunt? Então, vamos notar aí. Na letra A, né, a gente colocou aqui
o will not, certo? Para fazer o futuro e negativo. Toda vez que eu tiver futuro negativo, eu vou colocar o will e a partícula negativa not, ok? Quando for um futuro interrogativo, ou seja, uma pergunta no futuro, eu vou pegar o nosso verbo auxiliar will e vou tirá-lo da onde ele estava e vou jogá-lo no início da frase. Então vai ficar will e o restante da frase na mesma ordem. We visit my aunt. Não se esquecendo do ponto de interrogação, que é obrigatório. Will we visit my aunt? Na terceira questão, você tem aí já a frase com o futuro imediato. No caso do futuro imediato, a regra é bem parecida com o futuro, só que no futuro imediato eu vou pegar só o verbo to be, vou tirar do lugar da frase e vou colocar no início da frase. Então você pode notar que tanto o will quanto o verbo to be, quando eu vou fazer perguntas, eu pego eles onde eles estão na frase, coloco eles lá no início da frase e todo o restante da sequência da frase vai ser a mesma coisa, né? Quer ver? Vamos comparar? Deixa eu voltar rapidinho lá na estrutura. Ó. Então, o will vinha depois do we e a gente tem o resto da frase. Visit my aunt. O verbo to be veio depois do I e depois tem o going to play soccer on the Saturday. Mesma sequência. E aí vimos que, na hora da pergunta, tanto o verbo to be quanto o will vieram para o início da frase. Então, pergunta sempre vai ser assim. Pega o verbo auxiliar e joga lá no início da frase. Ok? Quando nós estamos falando, no caso aí, de futuro. Tá? Tanto futuro simples quanto futuro imediato. E a letra D, tá? Pede o negativo. No caso negativo da letra D vai ser igualzinho o negativo da letra A, porque nós vamos estar utilizando o will. Então, para fazer o negativo, é só incluir a partícula negativa not depois do will. Aí vai ficar I will not. Então, Maria and I will not dance together in the party. Ok? Então, quando nós montamos aí a nossa estrutura, ela automaticamente, para ser futuro e negativo, em inglês, é só colocar o not depois do will. Ah, professor, mas e se fosse futuro imediato? Mesma coisa, você vai colocar a partícula not depois do verbo to be, tá? Seja o am, o is ou a forma are. Ok? Então vamos conferir aí. Está certinho, está tudo em ordem. E vamos para o nosso exercício número 2. Bom, o exercício número 2, ele pede para você reescrever o texto abaixo no futuro. Então, você tem um pequeno texto, né? Então, sometimes we think about our future and we need to understand that we don't have a future if we don't practice the right things in our lives. We stud and work to build the best to us. Our success become true. We must believe that. Então, algumas vezes nós achamos ou pensamos sobre o nosso futuro. E nós precisamos entender que não teremos futuro se não praticarmos as coisas certas em nossas vidas. Nós estudamos e trabalhamos para construir o melhor de nós. Todo sucesso torna-se verdade, mas nós precisamos acreditar nisso. Ok? Então, tá aí o nosso texto. Para transformar um texto no futuro, pessoal, basicamente a gente tem que fazer um esquema assim para dividir primeiro o texto e depois a gente vai
trabalhar com esse texto em pedaços. E aí fica mais fácil, tá? Então vamos lá. Como é que eu divido? Eu sempre vou procurar no texto, tá, a pontuação, seja ponto ou vírgula, certo? Para dividir a minha frase, ou em palavras-chave, tá? Como os conectivos, né? Como that, quer dizer que, certo? O and, tá? Então, eu faço a divisão sempre pela pontuação, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, e por palavras que são conectivos, são palavras que ligam frases do texto, né? Pequenas frases para formar uma frase maior, tá? Fazer a ligação dessas frases. Então aí foi a forma que eu fiz a divisão do meu texto, e com isso fica mais fácil eu procurar o sujeito nas frases, tá? Por exemplo, ó, we, que é o que a gente mais usa em todo esse texto, tá? Então, o we, nós, tá? Vai ser o meu sujeito, quem está fazendo a ação. Então, ele aparece em praticamente todas as frases que a gente vai trabalhar. Tá? Temos algumas diferenças, por exemplo, como all success, que vai ser nosso sujeito também. Tá? Então, e algumas palavrinhas, por exemplo, sometimes, que nós vamos aprender mais para frente no futuro, não podem ser sujeitos, tá? Porque essas palavras são chamadas de advérbios, ou seja, são palavrinhas que a gente coloca no texto para dar algumas ideias diferentes, para montar o texto de uma forma diferente. Tudo bem? Então vamos ver aí como é que vai ficar o nosso texto no futuro. Então, fica aqui. Sometimes, we, o verbo think precisa ir para o futuro, então vai ganhar o will. Então, we will think. Tá? Então, sometimes we will think about our future. And, novamente, ó, sujeito we will need. Tá? Então, o verbo need é o nosso verbo aqui na frase, preciso. Tá? E o will. Então, nós precisaremos, we will need to understand that we will not have a future. Uma pergunta bem interessante que você fez aqui, Jéssica, pelo nosso chat, eu poderia utilizar o will not no lugar do poder usar o won't no lugar do will not, sem problema nenhum. Tanto will not como won't querem dizer a mesma coisa. Eles são apenas uma forma diferente de se escrever, tá? O will not é a maneira formal que você pode escrever o futuro negativo. E o won't, tá? W-O-N apóstrofozinho T, tá? É a forma compactada, né? Comprimida do will not. As duas querem dizer a mesma coisa, as duas são a mesma coisa. A única diferença mesmo é que essa aqui é a forma, vamos dizer, formal, normal de se escrever, e o won't é a forma compactada, normalmente mais utilizado no inglês americano, mas está certíssimo, pode usar tanto uma forma como outra. Então, se você escrever won't aqui, we won't have, está certinho, tá bom? Então, will not have a future if will not practice, tá? Se nós... nesse caso aqui, tá, a tradução ficaria meio estranha, né? Se nós não praticaremos. Então, se nós não praticarmos, né? A tradução fica melhor no português. Mas a forma também é a mesma coisa. Will not, tá? Então, do texto antigo que a gente tinha aqui, don't practice, esse don't a gente só utiliza no presente. Quando vai para o futuro, a gente usa will not no lugar. Tanto que você pode ver que o don't caiu fora do nosso texto, ele nem está aparecendo, né? Porque o don't é a forma negativa no presente. E o will not, ou won't,
é a forma negativa no futuro. Tá? Deixe bem guardado isso. If we will not practice the right things in our lives. We, novamente, ó, sujeito we, will study and will work to build the best to us. Então, we will study, nós estudaremos, and quer dizer e work, trabalhar. Will work, trabalharemos. Então, nós estudaremos e trabalharemos para construir o melhor para nós. Uma coisa interessante, vocês podem ver aqui que na divisão eu coloquei, né? A divisão will study, e aqui, né, a pessoa perguntará, então o and vai ser o sujeito, porque ele é a primeira palavra? Não. Ele é uma palavra de ligação, tá, pessoal? Então, para evitar que eu fique repetindo o we várias vezes na minha frase, então eu posso colocar o and como recurso, e aí eu vou estar fazendo duas coisas, estudar e trabalhar, tá? Sem a necessidade de repetir o we. Por isso que é muito importante a gente conhecer também essas palavras de ligação, tá, nas frases. Porque, ó, fiz nós estudamos e trabalhamos, né? Quem trabalhamos? Nós trabalhamos. Então, quando eu joguei para o futuro, nós estudaremos e nós, não aparece aqui, né? Mas fica subentendido, nós trabalharemos, tá? Então, o and, ele serve para ligar frases e para não ter que repetir a mesma palavra várias vezes, tá? Aqui no final, our success will become true. Então, todo sucesso tornará-se, ou se tornará, né? Não sei exatamente a formação certa no português. Eu tenho dúvida quanto a isso, vou ser muito honesto. Então, se tornará verdade. We will must believe that. Nós precisaremos acreditar nisso. Ok? Então, tá aí o nosso texto no futuro. Deem uma conferida para ver se está tudo certo. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí a sua pergunta no nosso chat. Muito bem. Então, vamos prosseguir, pessoal. Qualquer dúvida, só perguntar que eu volto aqui no texto, tá bom? Então, vamos lá adiante. Exercício da página 86 da apostila. Na verdade, um exercício dividido em 3 partes, né? Que aí me perguntaram a respeito do exercício, como é que era para fazer e tal, porque estava em inglês. Então, para algumas pessoas que vieram tirar dúvida, eu vim dar uma forcinha. Então, são 3 partes. A letra A fala, choose a country from the tables below. Então, vamos ver isso, tá? Então, choose a country from the tables below. Então, você tem aí 3 tabelinhas falando sobre 3 países, as Filipinas, tá? Malawi, que é um país que fica na África, faz fronteira lá com Moçambique, e a Colômbia, que é um país aqui da América do Sul. Então, temos aí um país da Ásia, um país da África e um país da América do Sul. Você tem foundation, que é quando ele foi fundado, né? Quando o país começou. Tá? Então, nas Filipinas, 4 de julho de 1946. Malawi, em 6 de julho de 1964. E a Colômbia, que é o nosso país mais velho dessas 3 aí, 20 de julho de 1810. Tem a área, que é o tamanho do país, metros quadrados. Vocês já aprenderam um pouquinho disso em geografia. A população de cada um dos países, né?
Então, as Filipinas, Malawi, Colômbia, tá? Você vê a diferença, né? Filipinas com 107 milhões de pessoas, Malawi só com 17 milhões, né? Então, bem menor que as Filipinas. E esse cost of life é o custo de vida, né? Então, quanto as pessoas gastam em média da sua moeda local, no caso aqui, se eu não me engano, é passado para dólares, quanto elas gastam por mês, o custo de vida, né? Comida, viver, então, várias coisas aí, né, que foram somadas, né, como custo de vida. Qualquer coisa, qualquer uma dessas informações, se você tiver dúvidas e quiser mais detalhes, pergunte para o professor de geografia que ele vai, professora de geografia, que ele vai dar maiores detalhes para vocês, tá? Bom, o país que eu escolhi foi Malawi, tá? Primeiro porque, né, a gente conhece pouco, né, apesar de muita gente não conhecer as Filipinas nem a Colômbia, mas o Malawi é bem menos conhecido desses três. Então, aí foi o meu país escolhido para a gente fazer a atividade. Por quê? Na atividade 2, que é o que a gente vai começar a fazer, ele pede para eu escrever frases no caderno, comparando o meu escolhido com os outros 2 países. Então, eu vou fazer uma comparação do Malawi com a Colômbia e com as Filipinas. E aí, eu vou escrever nas frases usando os adjetivos que tem aqui, né? Big, quer dizer grande, cheap, barato, expensive, caro, old, antigo, populous, populoso e small, pequeno. Então, a gente tem aí esses adjetivos que nós vamos fazer comparativos entre os países. Então, vamos lá. Então, primeira frase, Malawi is more small than Philippines. Então, o Malawi é menor, tá? Não vai falar mais pequeno não, que senão eu apanho de 2, de mim e do professor de português, tá? Então, o Malawi é menor que as Filipinas, tá? Apesar de no inglês você escrever more, small, que seria mais pequeno, mas no português você só fala menor, tá bom? Segunda frase, Colômbia is more populous than Malawi. Então, a Colômbia é mais populosa que o Malawi. Né? Se a gente for comparar lá, o Malawi tem 17 milhões de pessoas, a Colômbia tem 42 milhões de pessoas. Então, ela é mais populosa que o Malawi. The living cost in Malawi, tá? Então, o custo de vida em Malawi is more cheap than Philippines. Se você só colocou Malawi is more cheap, né? Não está errado, tá? Eu só fiz a frase um pouquinho mais completa aqui. Então, the living cost in Malawi is more cheap than Philippines. Tá? Então, o custo de vida no Malawi é mais barato que nas Filipinas. Né? Uma diferença pouca, mas ainda é. Philippines is more older than Malawi. Então, as Filipinas é mais antiga que o Malawi. Tá? More old também poderia ser uma tradução mal feita, aí como mais velho, né? Mas meio feinho, não tem problema. The living cost in Malawi is more expensive than Colombia. Então, o custo de vida no Malawi é mais caro que na Colômbia. Se você olhar lá no quadro, o custo de vida do Malawi é 1.100 e uns quebradinhos, não lembro agora o número. E na Colômbia é de 800 e pouco, tá? Então, o custo de vida no Malawi é mais caro em relação à Colômbia. Mesmo sendo mais barato que as Filipinas, é mais caro que a Colômbia. E a última frase que a gente utilizou aí com o nosso último adjetivo, Colômbia is
more big than Malawi. Então, a Colômbia é maior, não mais grande, pelo amor de Deus, é maior que o Malawi, certo? E aí, com isso, a gente finaliza a atividade, tá? No caso, até voltando aqui na nossa letra C, ele pedia para você fazer uma apresentação em relação a essa atividade. Não é necessário, né? Até porque a gente não está em sala, seria até legal a gente fazer esse tipo de comparação em sala, mas como não estamos, então, para mim, só é necessário mesmo as frases da questão B. Escolher o país da questão A e depois fazer as frases da questão B. E a questão C, quem sabe quando a gente voltar presencial, a gente faz aí um debate sobre países, sobre características dos países. Certo? Então, muito bem. E aí voltamos. Muito bem. E com isso, pessoal, a gente encerra aí a nossa correção, certo? Como eu falei, eram questões bem simples, bem tranquilas, tá? E que não tinham tanto problema e foram bem sossegados para poder fazer a correção. Ah, obrigado, Stephanie. Agora que você mandou os numerozinhos, agora que eu consegui ver, né? Diferença aí do custo de vida da Colômbia, né? 802 para 1.178 dólares por mês. Ó, boa diferença, né? Então, com isso a gente encerra aí a nossa atividade. Como eu falei para vocês, nós estamos trabalhando com adjetivos agora, né? Na última lição eu passei o quadrinho de negativos do passado, né? Negativo e interrogativo do passado, que nós utilizaremos também aí nas nossas próximas aulas, nas próximas atividades. Respondendo sua pergunta, Jéssica, qual que é a diferença entre big e bigger? Big quer dizer grande, certo? Bigger também funciona como comparativo, certo? E quer dizer maior. Então, toda vez que você tiver aí um adjetivo com esse ER no final ou EST no final, você está fazendo um comparativo, né? A gente até chama em português isso de superlativo, tá? Então, né? E o bigger pode ser entendido como maior ou até mesmo como grandíssimo, que quase ninguém usa, né? Mas pode ser entendido dessa forma também. Então, é muito importante a gente conhecer também os comparativos. O comparativo mais comum que a gente tem foi esse que a gente viu no exercício da apostila, que você usa more, o adjetivo than, tá? Que você está comparando um ao outro. Mas eu posso utilizar esse tipo de comparativo falando da seguinte maneira. Por exemplo, eu chego para vocês e falo assim, I am bigger, olhando em relação a vocês. Eu estou falando o quê? Eu sou o maior. Não estou comparando o meu tamanho com nenhum de vocês diretamente. Como eu estou fazendo o grupo, então eu estou falando que eu sou o maior. Tá? Já estou criando esse comparativo, mas eu não estou falando que eu sou maior que a Stephanie, que eu sou maior que a Jéssica, que eu sou maior que o João Pedro. Não, não estou comparando com uma, certo? E ainda poderia usar o est. Aí eu estou falando que eu sou, nossa, gigante em relação a vocês. Né? Quando é o est, é um nível de exagero assim muito, muito grande. Tá bom? Mas não se preocupem, adjetivos vai ser uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. Já falei com vocês sobre os adjetivos na aula passada, né, na semana passada. E agora a gente continua trabalhando, né, alguns detalhes dos adjetivos. Vou continuar com eles aí nas próximas aulas. Então,
Fiquem bem atentos que nós estaremos aí trabalhando com futuro e adjetivos, né? Aí nas nossas próximas atividades. Lembrando que essa atividade é a última atividade para fecharmos. Então, vocês tenham em inglês, para fechar a nota, todas as atividades, né, da 1 até a 4, mais as tarefas do centro de mídias. Por isso, é importante que vocês façam as tarefas do centro de mídias. Certo? Tá? Muito bem. Então, vamos encerrando aqui, tá? Muito obrigado para quem esteve participando aí da nossa live. E espero que a gente possa estar continuando a live na semana que vem, bem tranquilo, bem organizado, com mais gente, né? Mas assim, fico já feliz com a presença de vocês aí na nossa live de hoje, a Stephanie, a Ingrid, a Jéssica e o João Pedro. Espero que estejamos juntos na semana que vem. Se cuidem e qualquer dúvida, qualquer pergunta, só mandar para mim um PV lá pelo WhatsApp, certo? Aos demais que não puderam assistir, obrigado por ter assistido o vídeo agora e na próxima aula a gente se vê. Um grande beijo, um grande abraço e bye bye!